Fala, educadores de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Se vocês são como eu e na hora de ensinar adoram usar de um projeto, uma mão na massa, quem sabe um PBL para ensinar, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brino. Hoje eu vou falar de algumas dicas para resolver um problema que é muito comum quando a gente cria projetos que precisam de um pouquinho mais de tempo para sair do papel. Isso eu estou falando justamente do engajamento dos nossos estudantes. Então é muito comum que o nosso projeto comece desse jeito e acabe bem assim, justamente porque a motivação deles vai decaindo ao longo do tempo. Então, roda a vinheta que hoje eu preparei uma série de dicas de como manter esse engajamento durante projetos mais longos. Vamos lá! Então, pessoal, a minha sugestão para manter o engajamento no longo prazo com seus estudantes é aproveitar da gamificação dentro das suas aulas. Se você não sabe o que é isso, gamificação é uma metodologia ativa que te incorpora vários elementos de jogos justamente para manter o engajamento ao longo da sua prática pedagógica. E ela funciona de forma muito parecida com o que a gente vê em videogames e até jogos de tabuleiro, que o aluno, ou no caso quem estiver participando, quer jogar cada vez mais, independente se ele está ganhando ou perdendo, você acaba ficando preso ali naquela dinâmica. Então, para tentar explicar um pouquinho melhor quais são esses elementos de jogos e como você pode aplicar, eu vou fazer várias analogias aqui com o famoso jogo de videogame, o Super Mario Bros, tá bom? Mas antes de passar direto para as dicas e explicar tudo isso, é importante falar que gamificação tem muito conteúdo para se trabalhar e que nós podemos fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, se você quer ver mais sobre práticas, plataformas digitais que vocês podem usar para incorporar gamificação em sala de aula, comenta aqui nesse vídeo, deixa a sua curtida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você não vai perder uma possível continuação desse conteúdo, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para as dicas. A dica número 1 que eu dou para vocês é de incorporar uma narrativa para contextualizar o seu projeto. Então, quando você cria uma aventura, conta para os alunos uma história dentro daquele projeto, você acaba envolvendo eles de forma que você nem imagina. Existe até uma neurociência dentro do storytelling. Então, quando você coloca ali um suspense, algumas questões que só vão aparecer nos próximos episódios, os alunos vão ficando mais engajados e eles liberam uma série de neurotransmissores, como a dopamina, que ajudam eles a se manter focados e curiosos no assunto. Então, é super útil você criar uma contextualização e aproveitar desses elementos para manter os alunos sempre muito atentos às novidades que vão acontecer ao longo da jornada. A dica número 2 já traz aquela analogia com o Super Mario que eu falei mais cedo. Então, desde o início do jogo você já sabe qual é o chefão, qual que é o seu objetivo, que é resgatar a princesa. Então você tem que vencer aquele chefão e durante toda a jornada você tem um objetivo claro em sua mente. Então a dica número 2 é justamente essa. Ao longo do projeto, os alunos têm que saber exatamente qual que é o chefão que eles têm que enfrentar. Qual que é o objetivo final para todo aquele processo que eles estão vivendo, qual que é o propósito de tudo aquilo. Então, sempre defina um objetivo muito claro para os seus estudantes. A dica número 3 é super importante e já puxa de novo a analogia do videogame, que é justamente a ideia de organizar a sua jornada em etapas. Então, quando você está lá jogando Super Mario, você vive, você entra primeiro em um mundo, aí você vence umas 8 fases, aí você vai para o próximo mundo e assim você faz umas 5 ou 6 vezes até chegar no chefão. Isso é ótimo para a gente digerir melhor os desafios. Então imagine que você vê ali um mundo com 8 fases, aí depois você vai lidar com outro mundo, depois com outro mundo. É muito mais fácil do que você enxergar uma jornada que já tem 50, 60 fases de uma vez. Para o aluno, aquilo ali pode parecer amedrontador e desestimular ele. Então, quando você organiza os seus mundos, as suas etapas no seu projeto, isso ajuda ele a perseverar, mesmo em momentos de dificuldade. A quarta dica está super relacionada com a terceira e é muito importante fazer esse link. Para o aluno conhecer sobre essas etapas que ele tem que vencer, é muito importante que ele tenha uma forma de enxergar isso. Então crie um quadro, uma visão geral para que ele possa ver quais são as etapas que ele ainda tem que cumprir e principalmente o progresso que ele fez, seja na aula ou ao longo do tempo. Então quando ele enxerga o progresso dele, isso também motiva ele a continuar perseverando e chegar naquele objetivo final que a gente falou. Então é muito importante criar uma visão geral do aluno sobre o que ele tem que fazer e até onde ele já chegou. Isso é crucial. A nossa dica número 5 não é a gamificação pura, mas ela está muito relacionada com o assunto,
que é a ideia de você distribuir os prazos de entrega do estudante. Então, se você colocar o prazo para ele entregar o projeto todo lá no final, provavelmente isso vai dar errado. Quando você divide os prazos em pequenas etapas e coloca, para ele ser cobrado ao longo da jornada, ele tem muito mais chance de sucesso. E quem diz isso foi um estudioso do MIT chamado Dan Ariely, que conduziu um experimento que mostrava justamente que a distribuição de prazos ajudava os alunos, no caso, a vencer a procrastinação. Então, é crucial que vocês façam desse processo de distribuição. E eu vou colocar aqui umas referências na descrição para vocês entenderem sobre esse estudo que eu estou falando. Para a nossa próxima dica, que é a dica de número 6, nós vamos falar um pouquinho de novo sobre o Super Mario e a importância da progressão da dificuldade. Então, dentro do videogame ou num jogo comum, você já não começa com o objetivo final, com o chefão para vencer. Você começa com fases bem mais facinhas, que vão se dificultando com o tempo, e ao longo do jogo você vai crescendo nessa dificuldade até chegar no grande chefão. E dentro dos projetos é muito importante que você siga essa lógica. Então que o aluno possa começar com o básico e ir desenvolvendo, para quando ele chegar nos momentos mais difíceis, nas fases mais complicadas, ele já tem toda uma bagagem de prática, ele já sabe o que funciona, o que não funciona, e principalmente ele está muito mais motivado a continuar, porque agora ele tem toda uma história atrás dele, toda uma motivação para perseverar. Então, essa progressão de dificuldade é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de manter o engajamento do aluno, porque assim ele vai percebendo o crescimento dele dentro da jornada. E quando a gente fala de crescimento, a gente já puxa o gancho para a nossa próxima dica. Então dá uma olhada. Quando nós estamos desenvolvendo um projeto novo, é muito importante saber se o rumo que nós estamos tomando é o correto. E para isso, a gamificação tem uma solução perfeita, que são gratificações instantâneas. Ou seja, são formas de mostrar para o aluno que ele está no rumo certo para a condução daquele projeto dele. E essa gratificação ela pode ser feita por meio de pontos, de achievements, de conquistas que você tem, e diferentes outras características. Se a gente puxar de novo o exemplo do Super Mario, você pode ver que lá dentro a gente tem moedas e pontos que você vai ganhando, dependendo da forma como você conduz a sua fase. Isso ajuda ao jogador, no caso, a saber que ele está no rumo certo para chegar no final daquela etapa e continuar a sua jornada. E a gente pode incorporar essa ideia no nosso projeto e ajudar o nosso aluno com essa ideia de pontos, de pequenas gratificações ao longo das aulas. Um exemplo muito legal que utilizaram gratificação instantânea em aulas foram algumas professoras que decidiram tematizar o seu projeto com Pokémon. E todas as aulas eles entregavam selos, pequenos adesivinhos para os alunos que conseguiam cumprir aquela meta do dia. Então ele conseguia perceber ali o valor do trabalho dele a partir do acúmulo dos adesivozinhos que eram relacionados a Pokémon e que tinham essa narrativa de capturar todos os animaizinhos daquele contexto, daquele mundo. Funcionou muito bem. E já puxando a ideia de gratificação instantânea, a gente chega na nossa última dica, que é a possibilidade de você dar poderes especiais e recursos para os seus estudantes. Então, dentro desse contexto de pontos, você pode colocar alguns limiares, Então, para a turma ou para o aluno que conseguiu chegar a 100 pontos, você começa a ganhar alguns poderes especiais. Às vezes, um conteúdo bônus, uma ajuda do professor, uma ferramenta que às vezes eles não podiam usar antes, algum tipo de benesse, um dia de descanso, enfim, você pode usar dessas opções e aí você entrega esse poder para o aluno e ele vai ter que avaliar qual que é o melhor momento para ele utilizar daquele recurso. Pode ser muito interessante porque isso também ajuda a manter o engajamento dele. Bom, gente, espero que as dicas tenham sido úteis para vocês. Como eu falei, o mundo da gamificação é muito grande e quando nós falamos de projeto, nós também temos várias possibilidades. Então, se você quer ouvir mais dicas de como que você pode implementar isso dentro das suas aulas, comenta aqui nesse vídeo que tipo de material vocês querem ou só quero mais sobre gamificação, que a gente pode preparar uma parte 2 desse vídeo. Foi um prazer ter vocês até aqui e nós vemos na semana que vem. Tchau, tchau!